teus momentos. Aleluias. E uma pessoa até, quando eu contei, duvidou daquilo que aconteceu. E aí eu fui e coloquei no chão, meu juiz, será que é coisa... Não, não é coisa minha, isso aconteceu. A mulher foi, Deus sabia minha oração. E eu pus o joelho no chão, orei. E na madrugada o Senhor me deu um sonho, onde Ele me mostrava presa num vale escuro. E eu tentava sair daquele vale e não saía. E de repente abriu uma brechinha, assim, uma claridade. E eu consegui, falei, vou dar um jeito, sair pela claridade. Quando eu saí pela claridade, eu vi um demônio com a cara de rosto, parecendo um rosto de galinha. E aí era o espírito do medo. Ele falou, era o espírito do medo. O espírito do medo que estava te prendendo. E eu te libertei, mas cuidado para não voltar para lá, porque vai ficar mais difícil para sair. Aleluias. Então, tem medo que tem a ver com o mundo espiritual. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. E o medo, às vezes, nos faz ter atitude contrária à vontade de Deus. Pedro, quando caminhou sobre as águas, aqui ele afundou por conta do medo. Aleluias. E nós vemos Pedro mais em diante afundar de novo. Mas afundar pecando, negando a Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. Por quê? Por conta do medo. É verdade. Por conta do medo da morte. Ele teve medo. Então ele negou o Filho de Deus, Jesus, aquele que ele veio curar, ele veio libertar, veio fazer milagres. Mesmo que a gente está na presença de Deus, a gente sabe quem é Deus. Se a gente não vigiar, a gente está no lugar para o medo. E aí, às vezes, na hora da emoção ali, de uma situação ali que você não está esperando, o medo vem, você não pensa e já fala algo que não deve, você age na hora do medo, e aí você peca. Aleluia, glória a Deus. E a gente tem que buscar a Deus. Quando a gente vê que algo está nos travando nas coisas de Deus, está nos atrapalhando, está nos fazendo fazer ao contrário à vontade de Deus, nós temos que falar, Senhor, eu estou com medo disso, por isso que eu estou agindo assim, me liberta. Peça libertação. Aleluia, glória a Deus. Aqui diz, tudo que pedir em oração, crendo recebereis. Peça crendo que o Senhor vai te dar a sua vitória, Ele vai ouvir a sua voz. Você não pode ficar parado e aceitar a situação. Aleluia. Creia e verás a glória de Deus na sua vida. Glória a teu santo. Santo é o teu nome, aleluia. Na Bíblia nós vemos Moisés diante da sarça ardente, ouvindo ali a voz do Senhor. Olha que momento glorioso que ele teve ali com Deus. E Deus fala para ele que ele vai lá no Egito libertar o povo. O que Moisés faz? Mas por que ele faz aquilo? Porque o medo dele consistia no olhar dele pelas limitações dele. Ele olhou para si mesmo e aí ele temeu. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos nada. Nós vemos as nossas limitações, a nossa fraqueza. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Aleluias. Nós dependemos dele. Mas Moisés não olhou. Deus, sarça ardente, que coisa linda. O que Deus não podia fazer? Estava ali falando com ele. Mas não, ele olhou para si mesmo e falou, Senhor, manda outro. Eu sou pesado de boca, manda outro. Ele olhou para a sua dificuldade de falar. Manda outro. O medo fez com que ele agisse daquela forma. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Mas tem pessoas na Bíblia que nós vemos que venceram o medo. A Bíblia diz que tiveram medo, mas venceram. Glória a Deus. Gideão, aleluia, glória a Deus. Nós vamos o anjo do Senhor. Chegar diante dele e falar, varão valente, varão valoroso. Valente. Então, né, você está falando comigo? Não. Valente. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. E ele ali ficou assim, ó. Aí, Senhor, eu sou menor. Eu sou escolhido. Não. Ele olhou para si. Eu não, Senhor. E ele pediu mais de um sinal, gente. Né? Conhecemos a história. Pediu muito sinal. Mas ele não deixou o medo o impedir de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando ele entendeu a vontade de Deus, ele se posicionou e venceu. Fez o que Deus mandou e Deus deu vitória para ele. Glória a Deus, aleluia. E eu quero também falar sobre Esther.
Esther também sentiu medo, mas ela enfrentou o medo. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Deus de maravilha. Aleluia. Quando estava sendo a notícia do decreto da morte dos judeus, nós vemos, aleluia, glória a Deus, que ela fala, mas eu não tenho como entrar na presença do rei. Se eu entrar, né, quem entra morre, entra sem ser chamado. E eu não fui chamado pelo rei faz 30 dias. O que ela quis dizer? Eu não estou pensando em fazer nada não, o medo chegou ali. Mas depois, quando Mordecai manda outra mensagem para ela, ela toma um posicionamento contra o medo dela. É E não deixa aquilo paralisar ela. É isso que Deus quer de mim e de você. Não deixar o medo paralisar você. Aleluia. Às vezes, glória a Deus, aleluia, Deus quer que a gente entregue uma palavra, mas a gente tem medo do que os outros vão dizer, o que os outros vão falar, se vão se afastar, se nós vamos perder pessoas, amizades. Nós temos medo de sermos zombados. Isso não é vontade de Deus. Nós devemos olhar somente para Cristo. Pedro afundou nas águas porque tirou o olho de Cristo. Olhe para Cristo. Você precisa da aprovação de Cristo, a aprovação de Deus e não do homem. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. Se vier o medo, diga, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou fazer a vontade de Deus. O que importa é Ele, a glória é dele, a aprovação é dele. Eu vou para lá, eu sou peregrino nessa terra. Eu estou de olho no céu. Meu alvo é o céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. E Esther, nós sabemos que convidou o povo para jejuar, se posicionou diante de uma situação difícil, mesmo que venha o medo, se posicione para clamar ao Senhor. Diante do medo, uma das estratégias é clamar ao Senhor. Primeiro, você reconhece que você sentiu medo, reconhece que a situação é complicada. Segundo, vai clamar ao Senhor e fala com Ele. Ele que sonda os teus pensamentos, o teu coração, a sinceridade do seu coração. Ele vai ouvir a tua súplica e vai te responder de alguma forma. É verdade. O Espírito Santo é consolador e Ele nos consola, nos dá direção. Aleluia, santo é o teu nome. Esther convocou aquele jejum e nós sabemos que Deus deu vitória. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas 20. Aleluia. 2 Crônicas 20. Santo é o nome do Senhor. O Espírito Santo falou muito comigo ontem à noite quando eu estava lendo 2 Crônicas 20. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. 2 Crônicas 20, a partir do verso 1. Vamos ler alguns versículos deste capítulo. Eu quero que você medite nele. Santo é o teu nome. Versículo 1, 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, de além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar. Então Josafá teve medo. Glória a Deus. Josafá teve medo. Eita Deus. E, continuação, se pôs a buscar o Senhor. Ele teve medo, mas se pôs a buscar ao Senhor. Aleluias. E apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O teu socorro, o meu socorro vem do Senhor. O Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza. Presente na aflição e na angústia, o Senhor está. Ele é o teu socorro. Aleluia. O salmista Davi diz: eu levarei os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele é o teu socorro. Então busque ao Senhor, independente da situação que você venha temer. Se coloque na presença, se prostre diante do Senhor. Aleluia. E a resposta do céu virá para a sua vida. Aleluia. Aleluia.
Santo é o teu nome, Jesus. Eu quero que você venha comigo agora no versículo 12. Versículo 12 diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Aleluia, humildade, humildade. Ele estava se humilhando na presença do Senhor, reconhecendo as suas fraquezas. Aleluias. Aquele que se humilha diante da presença do Senhor, se humilha debaixo da potente mão do Senhor, para que a todo tempo Ele te exalte. Aleluias. O Senhor não despreza um coração humilde. Aleluias, glória a Deus. Santo é o teu nome. Josafá, o rei Josafá, ele foi humilde, se humilhou na presença do Senhor, reconheceu que ele precisava de Deus. E aqui na frente, o que nós vemos é maravilhoso. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Aleluia. Quando nós lemos Pedro tirou os olhos de Cristo. Aleluia. Josafá manteve os seus olhos em Deus. Aleluia. Quando nós tiramos os olhos de Cristo e nós olhamos para o problema, olhamos para a dificuldade, olhamos para as aflições, nós vamos afundar com elas. Amém, glória. Oh, glória a Deus. Olhamos firme para o autor da nossa redenção, o autor consumador da nossa fé. Aleluia. E quando desviamos os olhos de Cristo, nós vamos afundar, nós vamos sofrer. E vendo as pessoas doentes por conta do medo. Pessoas adoecendo, com depressão. E às vezes nós não sabemos o que está acontecendo, mas às vezes o espírito de medo está oprimindo a vida daquela pessoa. Aleluia, mas Deus sabe, Deus está vendo. Às vezes a pessoa não vai ter coragem de falar. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Eu quero que você olhe aqui o versículo 15. No final dele diz assim: Deus falando através do profeta Jaziel, dizendo: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Na Bíblia há 366 vezes a expressão não temais, não se assusteis, não se espanteis. Deus não quer que nós tememos. É verdade, Pai. Não tema, não tema, porque o temor te impede de ver a glória de Deus. É verdade, o temor te Deus. impede, aleluia, de mergulhar É nas águas profundas do Espírito Santo, aleluia. Tem pessoas que têm medo até de ler a palavra. Começa só ler salmo. Vai que eu leio mais e aí aparece coisa para mim renunciar. Jesus de Nazaré. Não é assim, mano? Oh, aleluias. Não vou estudar mais não, porque a porta é estreita. Eu já acho estreita demais. Tem gente que é assim. É estreita demais. Eu vou ler mais pra quê? Vai que aparece mais coisa aqui pra mim anunciar e eu não vou conseguir. Aí eu vou perder gente, meu amigo vai se afastar de mim. Aleluia. Tem pessoas que vão perder a salvação por conta do medo, por não enfrentar o medo. É verdade. É uma triste verdade. Aleluia, porque nós temos um Deus que tem poder para libertar. É verdade. Basta dizer e reconhecer, Senhor, eu tenho medo. Às vezes nós não agimos diante de uma situação que Deus nos pede ali, por medo de não ter a providência do Senhor. Será que não vai faltar? Será que Deus vai prover? E se não prover? Mas Deus sozinho é Deus, se não fazer é Deus, se Deus não prover a situação, é porque Ele está nos provando, está nos moldando, nos fortalecendo, está usando a situação para a glória dele. Alguma coisa Ele está fazendo, mas Ele não perde o controle. Aleluias.
Deus não perde o controle da nossa vida quando nós nos entregamos sinceramente, de forma inteira. Nas mãos dele. Aleluia, glória a Deus. Ele não perde o controle da minha e da tua vida. Aleluias. Eu quero que você veja aqui. Aleluia, santo é o teu nome. No versículo 18 diz que Josafá se prostrou e toda Judá e os moradores de Jerusalém adoraram ao Senhor. E então colocaram levitas, cantores, para louvarem ao Senhor. E eles foram diante daquela multidão. E não foi para lutar com armas, espadas, não. Eles foram confiando que Deus ia fazer alguma coisa. A fé é isso, é crer naquilo que não se pode ver. Aleluias. Então eles foram os levitas cantando, adorando em voz alta sobremaneira. A palavra de Deus diz aqui que eles foram cantando assim: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só isso que eles estavam cantando. Só uma frase, não é nem o inteiro. Uma frase. E o que o Senhor fez? Aleluias. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscados contra os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Nossa, que Deus! E como? Humanamente, como que Deus fez isso? Fez o povo inimigo entre eles mesmos. Eles fez. Foi o que Deus fez. É o poder do nosso Deus. Nosso Deus é Deus do impossível, que Ele não pode fazer. Aleluias. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Aleluias. E tem outra pessoa que eu não posso deixar de falar. Jesus. Glória a Deus. Jesus. Em Lucas 22, 42 ao verso 44, diz que Jesus, quando estava orando no Monte das Oliveiras, aleluias, ele sentiu uma angústia tão grande, porque ele sabia o que ele ia passar, mas essa angústia era assim, era por quê? Por conta que, humanamente, ele sentiu medo da cruz. Ele era humano, ele veio como ser humano. Diz que ele suou gotas de sangue. Aqui em Lucas 22, 42 a 44, diz que ele suou gotas de sangue. E Deus enviou um anjo para confortar Jesus. Mas Jesus sabia que o propósito era maior. O propósito das nossas vidas é maior do que o inimigo das nossas almas, do que aquilo que o inimigo lança contra as nossas vidas. É maior do que todo medo que vem contra nós, toda dúvida, toda tristeza, toda seta. Aleluia! Deus é maior, o propósito dele nas nossas vidas é maior. Então faça como Jesus, foque no propósito do Senhor, foque no propósito dele para a sua vida, e as demais coisas deixa Deus fazer. Aleluia! Deixa Deus trabalhar. Jesus venceu o medo dele por nós, e o que nós fazemos com ele? O que ele enfrentou, ele não está pedindo para nós enfrentar. Nós não vamos enfrentar o que ele enfrentou. O que a gente não pode fazer para Deus? Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, glória a Deus. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de ousadia, de amor e moderação. Então não aceite que o espírito do medo venha sobre a sua vida, que eu e você venhamos aceitar que o inimigo venha nos paralisar, travar por conta do medo. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Eu quero que você repita comigo um versículo, Salmo 34,4. Eu quero que você fale comigo. Busquei ao Senhor. Busquei ao Senhor. E Ele me respondeu. E Ele me respondeu. E me livrou. E me livrou De todos os meus temores. de todos os meus temores. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Eu quero voltar aqui para Pedro. Rapidamente, Mateus 14. Aqui, quando nós vemos que Pedro repara na força do vento, tem medo e começa a afundar, ele grita: salva-me, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome. Quando eu li essa parte,
Eu senti uma glória, Senhor. Não importa o que você está passando, mas não tenha vergonha de gritar se preciso for. Salva-me, Senhor. Glória a Deus. Socorro, Senhor. Isso está me machucando, está me travando, me impedindo. Eu não consigo sair do lugar. Me ajuda, Senhor. E Ele irá te ajudar. Grite socorro. Nós vemos aqui que Jesus prontamente estende a mão. Aleluias. Eu não sei se há alguém aqui que está travada, paralisada, porque está com medo de alguma coisa, está temendo algo. Mas eu quero dizer a você, se você apresentar a Deus a tua súplica nesta noite, Ele vai estender a mão para você. Aleluia. Ele vai estender a mão para você prontamente. Aleluia. Ele vai te levantar. E ainda que você tenha duvidado em algum momento, glória a Deus. Deus vai te levantar para mostrar que Ele é grande na sua vida, que Ele é poderoso para que você tenha a sua fé acrescentada e caminhe com Ele, vendo a glória a Deus. Aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. E que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente é filhos de Deus. Adore ao Senhor. Depois que Ele te libertar, adore ao Senhor. Adore, glorifique e exalte Ele. Reconheça que não foi pela força do seu braço, mas pelo poder dele. Pelo poder dele. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Tem um hino, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é bem facinho, que o Senhor colocou no meu coração para quando eu terminasse a palavra, colocasse ele, convidasse vocês para ficar de pé. Eu quero que vocês fechem o olho e falem com Deus o que está te travando, o que te está causando temor no seu coração. O que está causando temor no seu coração. Eu quero que você feche seus olhos e fale ao Senhor. Às vezes faz tempo que você está esperando algo de Deus e você está temendo aquilo está tirando a sua paz, está te deixando angustiada. Aleluia, santo é o teu nome. Eu quero que nesse momento você fale com o Senhor. E quem conhece o hino também depois pode cantar. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Pode fechar os seus olhos e falando com o Senhor. Aleluia. Coloque de pé. O Senhor vai mover as águas. Aleluia. O Senhor vem mover as águas, que o Espírito Santo possa invadir o seu coração neste momento. Aleluia. Chegou a minha vez, e hoje é meu dia. Jesus está aqui. Fale com Ele agora. Abre o seu coração para Ele agora. Fala com Ele o que está te afligindo. Se precisar de libertação para a sua vida, para mim fazer a tua vontade. Me liberta, Senhor, para caminhar na tua presença, Senhor. E aquilo, Senhor, que está me falando, Pai, venha, Senhor, agora destruir fortalezas, Pai. E qualquer fortaleza na sua alma agora seja destruída em nome de Jesus. Aleluia. Chegou sua vez.